Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço. Investidor em Foco no ar nesta quinta-feira, com um convidado especial e para um tema super importante que vocês nunca ouviram falar aqui no nosso podcast. Kleber, chega mais e conta para todo mundo qual é o nosso assunto de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rê, para você, para os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Nosso convidado aí, que é um parceiro aí, colega não só de trabalho agora do banco, mas fora também, depois a gente até pode contar, que é o Germano. Quero chamar ele junto com você aqui para bater um papo com a gente sobre planejamento sucessório, o que é, como funciona, né? O que realmente isso agrega tanto na vida das pessoas, por que é tão importante. E o Germano é um expert nisso, por ser professor aí, principalmente de todas essas, né, equipes de especialistas de investimentos que vão buscar a certificação. E uma das bases para essa certificação, né, Rê, é exatamente o planejamento sucessório. Verdade. E eu até falei, quando a gente convidou o Germano, que para mim ia ser uma aula, porque é um assunto que eu não domino, já vou deixar aqui o meu meia-culpa todo exposto, e eu peguei um papel e uma caneta para anotar esse conhecimento que a gente vai ter hoje com o Germano, porque de fato é importante, é menos debatido do que outras situações envolvendo investimentos, e por isso a gente resolveu trazer, então, Germano, bem-vindo de volta, você já esteve por aqui, mas é sempre um prazer conversar com você, animada para o nosso papo, hein? Bom dia, boa tarde ou boa noite, aí, dependendo do horário que estiver ouvindo, né? Muito legal estar por aqui, Rê, Kleber, me sinto em casa aqui, até porque eu ouço todos os dias, né? Então, já participei aqui outras vezes e fico muito feliz de estar aqui, porque realmente é um lugar que eu venho tomar café todos os dias com vocês, né? Muito bom. É tipo a casa do vizinho, legal. A gente sabe onde fica, sabe como entra, já tem até a chave, né? Ah, adorei! Fique com essa chave, então, Germano. Muito obrigado. E é um tema realmente que eu tenho muito apreço, né? O planejamento financeiro, em geral, eu sou um profissional certificado CFP, que é um planejador financeiro, e muitas vezes a gente olha somente para a parte da grana, né? Ah, como ter X milhões na minha aposentadoria, como se aposentar com dinheiro e tal, como cuidar do meu dinheiro. E muitas vezes vários outros fatores de risco na nossa vida acabam passando em branco. E o planejamento sucessório com certeza é um fator de risco que eu aposto que o nosso ouvinte aqui, nosso profissional, nosso cliente não pensa na média. E Germano, conta pra gente, então, desculpa, Rê. Não, era isso que eu ia pedir, Kleber, vai lá. Então tá, não, eu ia falar exatamente para ele já dar pra gente aí uma pincelada bem importante do conceito, né, do planejamento sucessório, né, o que ele de fato para que as pessoas entendam como ele pode incluir na vida dele, né, ou dela. Maravilha. O primeiro ponto é o seguinte, é entender, não me levem a mal, mas entender que a morte é uma verdade. Então tem dois riscos na vida, basicamente, que todo mundo deveria pensar, que é o risco de viver muito ou o risco de viver pouco. O risco de viver muito, a gente precisa saber que ele existe, e talvez eu vá até os meus 85, 90, 95, 100, vai saber. A expectativa de vida do brasileiro cresceu muito nos últimos anos, e esses tempos eu li uma matéria de um geneticista de Harvard lá, citando que o primeiro bebê a viver até os 200 anos já está entre nós. Então, provavelmente a medicina vai aumentar muito. Imagina que a vida tende a ser cada vez mais longa, né, se Deus quiser. Uhum. Então, esse risco de viver muito, ele é um risco que precisa ser pensado. Só que ele é um risco um pouco mais falado. Porque a gente vê toda hora, se planeje para o futuro, guarde um percentual da sua receita e tal, tudo certo. Ele é um risco um pouco mais conhecido. O outro risco, que é o risco de viver pouco, não me levem a mal, não me levem como mórbido aqui, mas a verdade é que eu posso morrer hoje. Estatisticamente falando, pessoas da minha idade morrem todos os dias. Então,
esse risco precisa também ser pensado. Por exemplo, para quem vai ficar meu apartamento? Para quem vai ficar minha previdência? Quem vai cuidar da minha família? Quem vai cuidar dos meus dependentes? Quem vai cuidar do meu filho de 5 anos? Então, tudo isso envolve planejamento sucessório. A parte de planejamento financeiro, ela acaba se cruzando com o sucessório um pouco mais na parte patrimonial. Ou seja, quem vai tocar a minha empresa? Quem vai dar sequência nos meus investimentos? Para quem que vai o meu dinheiro? Então, tudo isso é tema de planejamento sucessório. É eu sentar com um planejador financeiro ou sozinho mesmo, por meio de estudos, e determinar quem cuidaria da minha vida se, estatisticamente falando, tem uma chance de eu morrer hoje, outra chance de eu morrer amanhã, pequeníssima. Se Deus quiser, a gente vai ter vida longa aqui, tá todo mundo bem. Mas esse risco existe. E ao saber desse risco, eu preciso, assim como pegar um papel para pensar minha aposentadoria, que tanto é falado aqui, no podcast com a Ana, com a Ana Leone, tem tantos insights tão bons para pensar na aposentadoria, mas também é importante a gente mapear esse risco de viver pouco. Como eu disse, tem o risco de viver muito, risco de viver pouco. Esse risco de viver pouco precisa também ser pensado e precisa ser escrito. Como fazer isso? Via planejamento sucessório. Pensar formas legais de deixar o patrimônio endereçado com maior inteligência fiscal e, principalmente, evitar sofrimento dos que estarão já sentindo a tua falta neste mundo. As pessoas já vão ficar chateadas com a tua partida. Não deixe mais um problema para elas, que é o problema financeiro, que é o problema patrimonial. Então, Germano, estou entendendo aqui, e aí pode me corrigir, porque hoje eu sou tua aluna aqui no cursinho do Investidor em Foco, tá? Mas estou entendendo que o planejamento sucessório ele é indicado para mim, para você, para o Kleber, para o meu marido, para sua esposa, para os pais. Ele não tem restrição, deveria ser um planejamento para qualquer pessoa que tenha algum patrimônio ou algum seguro ou algum imóvel para deixar para alguém, é isso? Perfeito, Rê. Eu acredito que todo mundo deveria pensar sobre o planejamento sucessório. Para algumas pessoas, para algumas famílias, a estrutura é mais complexa, mais sofisticada. Então, tem vários aí escritórios de direito de família, né, que acabam apoiando em estruturas até bem complexas, com envolvimento de estrutura no exterior, fora do país, com instrumento de empresas que tu pode criar para isso, as holdings patrimoniais, por exemplo. Então, tem vários instrumentos bem complexos que podem servir para algumas famílias de maior patrimônio, mas eu acredito sim, Rê, que eu, tu, o Kleber e quem está nos ouvindo agora deveria pensar sobre isso na sua grana, no seu patrimônio, na sua família. Um exemplo simples aqui, tá, Rê? E de novo, cara, me desculpa, mas eu vou precisar falar de algumas coisas um pouco duras, tá? Eu não tenho patrimônio, estou começando a minha vida, tá tudo bem, não tenho aí uma grande empresa para tocar, para me preocupar com sucessão dela, não tenho aí milhões e milhões, planejamento sucessório não é para mim. Vamos supor que tu tem um filho de 3 anos. Aí é o casal com um filho, beleza? Vamos supor que esse casal tá junto, andando na rua de carro, que é uma cena super recorrente, e o filho não tá junto. E acontece alguma coisa com esse casal, acidente de trânsito, que, estatisticamente falando, é possível de acontecer, né? Quem vai cuidar do teu filho amanhã? Vai deixar para tia brigar com a sogra, brigar com o sogro, e o guri ficar numa briga judicial de guarda? Não é legal, né? Então, no mínimo, desenha a tua estrutura familiar para pensar quem vai cuidar do teu filho se alguma coisa acontecer contigo e com a tua esposa, ou com o teu marido, ou com o teu companheiro, com a tua companheira, junto no mesmo momento, que pode acontecer. Então, não se trata só de dinheiro. Exatamente, a gente trata de tudo Entendi. Que tem importância para ti na vida. Grana, exatamente. Patrimônio, pessoas, direcionamento patrimonial, direcionamento de dívida,
tudo, na minha opinião, precisa ser desenhado. Eu preciso mapear quais são os meus riscos. Isso, na média, nenhum brasileiro faz. Pouquíssimos brasileiros fazem, infelizmente. E, Germano, inclusive quando a gente olha para a questão de educação no Brasil, que a gente já tem até alguns episódios aqui falando sobre isso, não só no nível de educação financeira, né, mas na educação como um todo, a gente sabe das dificuldades que um jovem, uma criança, né, uma pessoa pode enfrentar se ela tiver dificuldades financeiras na vida. Mas a gente também tem que pensar que se uma pessoa muito jovem recebe uma responsabilidade de ter que cuidar de algo que ela não estava nem preparada, talvez ela precise de tempo para isso, talvez ela precise de uma condução melhor. E o planejamento sucessório passa por isso também. Não é só a questão financeira em si, mas como que eu conduzo a transição da minha sucessão para os meus herdeiros, sejam filhos, netos, sobrinhos, pessoas mais jovens, em momentos que eles talvez não estejam aptos a gerirem um patrimônio que caia, entre aspas, vamos dizer assim, né, no colo da pessoa de uma hora para outra, né? Então, ele passa também, a gente pode dizer, por um processo de inclusão no planejamento financeiro, no planejamento de educação da família como um todo, certo, Germano? Perfeito, Kleber, perfeito. Não dá para deixar um herdeiro sem saber o que acontece na tua vida totalmente. Deixa eu dar um exemplo. Vivi na pele isso. Na época eu atendia clientes de alta renda e uma senhora chegou na minha mesa dizendo: Germano, minha irmã faleceu. Eu sou a sucessora dela. Eu sou a única herdeira dela. Ela tem tantos imóveis, mas tantos imóveis que não tem dinheiro para pagar o condomínio dos imóveis dela. Aí eu fiquei pensando, caraca, olha isso. Era uma senhora, uma cliente que faleceu e deixou a irmã sem dinheiro para pagar o condomínio. Ah, mas ela herdou um monte de imóveis, deveria estar agradecendo. Cara, entenda que, no mínimo, uma conversa com essa irmã que era sucessora deveria ter acontecido. E tem vários instrumentos que ajudam nisso. Pode fazer uma previdência privada, por exemplo, que paga rapidamente para o beneficiário. Pode fazer um seguro de vida que paga rapidamente para o beneficiário. Pode fazer vários instrumentos. Então, a minha provocação é justamente esse ponto, Kleber, de conversar sobre o tema, de explicar para o teu herdeiro o que acontece na tua vida financeira. A gente vê vários seguros de vida aí que não têm o pagamento acontecido. Por quê? Porque muitas vezes não sabe quem é o beneficiário, não marcou, não informou e tal. Então, tu precisa informar para os teus 3, 4 sucessores aí que tu tens seguro de vida na instituição tal, que tu tens previdência privada na instituição tal, que tu tens fundos de investimento aqui, que tu tem uma dívida ali, que tu tem um imóvel no interior. Tu precisa informar, precisa conversar sobre isso. Porque aí, se aquele risco que eu comentei de viver pouco vier a acontecer, a pessoa vai ter um momento de dor, um momento de luto, é óbvio, mas pelo menos a parte financeira não vai estar perdido. E o quão constrangedor o quão ruim é tu estar perdido numa situação que tu já está perdido emocionalmente. Então, não tem por que deixar mais uma dor, que é, como o caso dessa minha cliente, um boleto de condomínio para pagar sem saber nem por onde começar. E muitas vezes pode acontecer de não saber desse imóvel, o condomínio atrasar tanto e descobrir quando for acionado judicialmente, porque está devendo condomínio e tem que leiloar o imóvel para pagar. Então, tem tantos desdobramentos ruins que podem acontecer, e o planejamento sucessório, uma conversa franca sobre isso, pode ajudar a evitar isso muitas vezes. E, Germano, quando você traz esse ponto de conversar sobre o assunto e de documentar isso em vida, primeiro, como é que a gente inclui num planejamento financeiro, que é algo mais, talvez, objetivo, algo que se trata mais da questão do quanto a pessoa tem em patrimônio, quanto ela construiu e tudo mais, e como inclui esse planejamento sucessório nessa conversa, e se isso é algo que tem que ser, por exemplo, como um testamento em vida
para que a pessoa deixe formalizada aquela conversa que ela teve com quem ela gostaria que ficasse, com filho, com imóvel, com empresa, com investimento e por aí vai. Vamos lá, Rê. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que eu sou um planejador financeiro, eu não sou um advogado. Para muitos casos, estruturas um pouco mais complexas de planejamento sucessório, um advogado é o grande capitão dessa história, tá? Então, aqui não é uma recomendação de fazer isso, fazer aquilo, um advogado sempre deve ser consultado. A minha provocação é de pensar no tema. E sobre isso, Rê, como é que inclui o planejamento financeiro? Sendo transparente, conhecendo a lei, certo? A Constituição ela é bem clara, né? Tu não pode infringir uma lei por desconhecimento dela. Ou seja, eu preciso conhecer as leis que regem a minha sucessão. E, basicamente, é o Código Civil de 2002 que rege, e algumas outras alterações ao longo do tempo que vieram. Então, eu preciso entender, por exemplo, como é a sucessão legítima, ou a vocação hereditária, que o artigo 1829 do Código Civil de 2002 traz. O que é essa sucessão legítima? Basicamente se eu vier a faltar hoje, quem me sucede perante a lei? Então, vai lá, descendentes são a primeira linha sucessória. São eles que vão levar minha grana, mas o cônjuge tem alguns regimes alguns regimes de casamento que não entra. Caso não tenha descendente, segunda linha sucessória são os ascendentes, mais o cônjuge em qualquer regime. Caso não tenha ascendente, terceira linha sucessória é o próprio cônjuge. Caso não tenha cônjuge, quarta linha sucessória são os colaterais, ou seja, tio, irmão, sobrinho, essas coisas. Então, entender isso e desenhar como funcionaria a tua eventual partida é relevante. Saber qual regime de casamento tu estás casado. Se é união estável, saber qual regime de bens que rege a união estável, que no caso é o regime de comunhão parcial de bens, exceto se for assegurado lá qual regime que queres, né? No pacto antinupcial, por exemplo. Então, conhecer os riscos. Quem mora junto com o companheiro, com a companheira, saiba que, desde 2017, o Supremo equiparou a união estável ao casamento para todos os fins, inclusive sucessórios. Ou seja, quem aí mora com um companheiro, com uma companheira, saiba que é considerado casado para fins sucessórios. Entenda isso, mapeie essa situação e converse com o seu companheiro, com a sua companheira sobre isso. Então, colocar no papel, vamos lá, eu sou casado no regime X. Leia o artigo do Código Civil que rege o teu regime de bens, para entender como funciona a tua disposição patrimonial numa eventual falta. Converse abertamente sobre isso com o teu sucessor, seja descendente, ascendente, cônjuge, seja irmão, seja tio, não importa. Tenha isso mapeado, assim como precisa mapear como estão teus investimentos, X% em ativos atrelados ao IPCA, X% em ativos atrelados à Bolsa, tantos por cento de reserva de emergência, tudo isso que a gente fala tanto aqui no Investidor em Foco, também precisa mapear como está a tua vocação hereditária, ou seja, quem são teus herdeiros. E precisa saber, 50% do que eu tenho vai para os meus herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Então, eu tenho disponibilidade da outra metade. Ou seja, eu posso escolher a outra metade para quem vai. Se por acaso tem vontade de deixar para uma ONG, para uma associação, né? Se tem vontade de deixar para algum amigo muito próximo, para algum parente que não seria teu herdeiro necessário, precisa de um testamento para informar isso. E daí, naturalmente, precisa chamar um advogado para montar essa estrutura sucessória. Mas nem todo mundo precisa de um testamento, porque se eu estiver confortável com o que a lei rege sobre a minha disposição patrimonial, eu fico com a lei, está tudo bem. O testamento, entendam que ele serve para mudar um pouco, que é metade, né? Metade do que eu tenho é disponível, metade do que eu tenho é a legítima. Então, essa metade que é disponível, se eu estou confortável com ela seguir a lei, está tudo certo. Se eu não estou, eu vou lá e faço testamento. Então, basicamente, conversa, né? Inclusive, existe um inventário no Brasil que é o inventário extrajudicial, que ele é bem mais simples,
Tu vai com um advogado lá no cartório, e ele é bem mais rápido, e ele só é possível quando não há testamento, quando todos os herdeiros são maiores e capazes, ou seja, todos os herdeiros têm plena vida civil, né? E existe ali um certo acordo de partilha, certo? Então, como é que tu vai chegar nesse acordo? Conversando. Não tem outra forma senão mapear e conversar. Mapear os riscos, estruturar como está a tua vida patrimonial e conversar com todos os sucessores previstos. Ô, Germano, e primeiro, obrigado, cara, excepcional a explicação. Para o investidor hoje, né, para as pessoas, não só investidor, investidora, né, para as pessoas no geral, hoje aqui no Brasil, que querem começar a fazer algum tipo de planejamento sucessório, mas de uma maneira um pouco mais simples. Dentro do mercado financeiro, dos produtos, dos instrumentos, né, que a gente tem hoje, as ferramentas, a gente pode considerar a previdência privada como talvez o veículo mais interessante para um começo, para uma forma de pegar parte do seu patrimônio e já começar a trabalhar essa questão de sucessão? Com certeza é um dos bons instrumentos, Kleber. Uso bastante na minha pessoa física, porque previdência justamente ela, até segundo momento, ela não entra em inventário, certo? O Brasil tem alguma instabilidade jurídica aí que a gente sabe, mas até segundo momento não entra em inventário. Boa parte dos estados não permitem cobrança de TCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Então, que é o imposto de transmissão quando vem a faltar, né? Imposto para transferir os bens. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, não tem cobrança de TCMD. Alguns outros estados debatem isso, porque ele é um tributo, é um imposto estadual. Mas é um instrumento, sim, principalmente pela questão de velocidade. Exemplo, se tu tens um CDB, se tu tens uma poupança, um fundo de investimento, por mais que esse fundo, esse CDB, essa poupança, tenha liquidez, pela lei, durante o processo de inventário, só vai poder mexer nesse recurso com autorização judicial, até finalizar o inventário, né? E a previdência privada não, ela não precisa esperar terminar o inventário. Tu entra em contato com a seguradora que faz a tua Itaú Vida e Previdência, por exemplo, aqui na nossa casa, né? E tu comanda lá o pagamento do recurso, do capital, para o beneficiário já indicado. Então, isso ele é um instrumento bastante interessante, sim, de planejamento sucessório, assim como o seguro de vida, também planejamento é um instrumento bastante interessante de planejamento sucessório, e muitas vezes eu vejo o brasileiro médio, aí, amigos, parentes, etc., se preocupando muito mais com o seguro do seu carro do que com o seu seguro de vida, né? Então, de novo, é um tema que precisa ser conversado. Se tu conversou com o teu cônjuge, com o teu companheiro, com a tua companheira, com o teu filho, e tu entendeu que a estrutura patrimonial está confortável, não precisa de seguro de vida, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas saiba que, se tu não fizer esse cálculo, tá errado, na minha opinião. Suceder no Brasil ainda é relativamente barato em relação aos países desenvolvidos, tá? Suceder nos Estados Unidos, na Europa, tem impostos muito mais altos que no Brasil. Mas calcula aí algo em torno de 13% hoje o custo de uma sucessão. Então, significa que se tiver um apartamento de R$1 milhão, algo em torno de R$130 mil se vai em tributo. E se tiver um apartamento de R$1 milhão e não tiver grana além do apartamento, saiba que são R$130 mil que o teu sucessor vai ter que pagar de algum jeito. Então, muitas vezes, seguro de vida ajuda, planejamento financeiro, a previdência privada também ajuda. Então, de novo, conversar sobre o tema, entender os instrumentos. E tem vários instrumentos bem eficientes, entre eles esses dois que a gente falou. Nossa, acho que seguro de vida vale até um episódio à parte, né, Germano? De tanto que é um assunto pouco conhecido no Brasil, muitas vezes polêmico, e divide opiniões, né? Tem países que é um instrumento muito utilizado e bem utilizado. Eu acho que aqui se fala pouco disso de uma maneira bastante transparente. Vamos pensar nisso para um próximo, né? O que eu queria falar com você, até para a gente encaminhar aqui o encerramento do nosso papo, apesar de que ele renderia, acho que umas 2 horas de podcast aqui,
Mas eu queria colocar para você, a pessoa que está nos ouvindo e que ficou com curiosidade sobre esse assunto, mas não sabe por onde começar a pensar nele e a mapeá-lo. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa? Vamos lá, Rê. Excelente ponto. Como começar a pensar isso, né? Fui provocado, maravilha, não tenho a menor ideia como fazer. Então, o primeiro ponto é pegar uma caneta, uma folha em branco e desenhar a tua estrutura patrimonial. Tenho fundo de investimento, tenho financiamento, tenho dívida, tenho imóvel. Estrutura patrimonial, coloca toda ela numa folha, toda, e mapeia quanto a valor de mercado teria de grana envolvida, todo o patrimônio. Esse é o primeiro ponto. Depois, entende quem são as pessoas importantes para ti na tua vida, quem depende de ti financeiramente, quem depende de ti afetivamente. Entenda como é a tua estrutura pessoal, familiar aí. Com tudo isso na mão, precisa ter transparência e ler a lei. Precisa ler para entender qual regime de casamento tu tá casado e qual é a derivada aí sucessória do teu patrimônio que tu já está mapeado no teu regime de casamento, como ficaria. Se não for casado, tem descendentes, entenda como seria essa sucessão patrimonial para descendentes. Não tem descendente, tem ascendente, tem pai, mãe, avô, avó, como seria a sucessão patrimonial. Então, entenda quem seriam teus sucessores perante a lei. Entenda, isso é o artigo 1829, tá, do Código Civil de 2002. Se quiser dar uma lida lá, ele é de fácil leitura. O Google resolve isso rapidinho. Então, vai lá, entenda se tu estás confortável com essa estrutura sucessória. Depois eu recomendo uma conversa com esses sucessores. Uma conversa franca, dizendo, olha, minha estrutura patrimonial está por aqui. Se não quiser falar valores, tranquilo, mas indique os caminhos, mais ou menos. Olha, eu tenho alguns recursos no Itaú, se alguma coisa acontecer comigo, a conta é essa. Eu tenho seguro de vida em tal seguradora, se alguma coisa acontecer comigo, a pólice é essa. Converse, transpareça isso. Outra coisa bastante importante, Rê, essa questão que eu falei da seguradora e tal, ao mapear, talvez é um erro de gestão de risco isso, tá? Tu dividir isso somente com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu companheiro, com a tua companheira. Por que eu digo que é um erro de gestão de risco? Porque muitas vezes, a maior parte da nossa vida, a gente está ao lado do companheiro e da companheira, né? Seja em viagens, seja em trânsito, seja onde for. Então, talvez pensar, vou ser frio agora, bastante frio, mas é que nem computador. Tu não pode guardar o backup dentro do próprio computador, né? Então, tu não pode ter esse backup da tua vida patrimonial com o teu companheiro, com a tua companheira que está o tempo todo contigo. Porque, estatisticamente falando, se acontecer alguma coisa, um acidente aéreo, um acidente de veículos, pode ser que essa companheira e companheiro vá junto contigo numa partida. Então, deixar isso com uma outra pessoa de confiança fora do círculo de convivência. Com a tua mãe, que mora lá no interior, com o teu pai, que mora no interior, para ter essa segurança. Então, basicamente é isso, mapear tudo, transparecer as coisas, ler a lei para saber se está confortável com o que o Estado infere na tua sucessão legítima. Se não estiver confortável com a lei, procure um advogado para ver formas de mudar um pouco o entendimento legal. Isso pode ser doação em vida, pode ser testamento, pode ser estrutura patrimonial, que tem várias bem complexas por aí, mas tem bastante coisa para pensar a respeito, sim. Primeiro passo, então, é mapear tudo e ser transparente com os teus herdeiros. E, Germano, nessa linha que você falou agora do advogado, eu também queria tirar uma dúvida que talvez surja, ou melhor, um alerta, para que ninguém caia aí num golpe, num conto do vigário por aí. Que tipo de profissional a pessoa que sentiu necessidade de ter ajuda nesse estudo, nesse mapeamento, que tipo de profissional ela deve procurar? Maravilha, Rê. Eu costumo dizer que o capitão de um planejamento financeiro patrimonial completo é um profissional CFP. Tá. O profissional CFP, lá da Planejar, a organização que rege a marca CFP aqui no Brasil. São os planejadores financeiros certificados, é uma marca global de planejamento financeiro, de expertise em planejamento financeiro.
eu sou um deles. Então, esse profissional certamente vai saber te orientar, te dar um norte dos primeiros insights sobre o teu planejamento financeiro. Aí, dependendo da estrutura patrimonial que for desenhada, um advogado é chamado para fazer a parte sucessória, um contador é chamado para fazer a parte tributária, um trader é chamado para fazer a parte de gestão de ativos de renda variável, por exemplo, mas o capitão, o cara que entende o geral da pessoa, eu me arrisco a dizer que no mundo não tem certificação tão forte para entender o cliente como um todo quanto a certificação CFP. O Kleber é um profissional CFP, eu sou um profissional CFP, então procure profissionais que tenham expertise para lidar com planejamento financeiro, que é um tema bastante amplo e precisa ser tratado. Boa. Muito bom, muito bom. Acho que a gente conseguiu passar aqui, né, Rê, por um ponto que é, a gente sabe, sensível, né, mas ao mesmo tempo extremamente importante, que as pessoas ainda conversam menos do que poderiam e talvez deveriam conversar, né, e que deixam às vezes, e aí falo por um pouco de experiência aí, atendendo clientes há mais de 20 anos, né, muitas vezes deixam para os momentos mais difíceis e de tomada de decisão onde a gente não está de fato preparado para tomá-las, né? Que é um ponto realmente muito pouco abordado, né? O fato da gente se antecipar para questões importantes como essa faz com que você consiga, no momento de lucidez, de calma, de tranquilidade, de paz na vida, tomar decisões importantes que, quando você tem que tomá-las no calor de fortes emoções ou de dificuldades e até de perdas, faz com que muitas vezes as decisões não sejam as melhores, né? Então, passa por comportamento, passa por uma série de vieses que o professor tanto nos ensina aqui, né? E que vai muito além da questão financeira, da questão patrimonial, mas está muito ligado à família, está muito ligado às pessoas e aquilo que a gente tanto trabalha e faz para ser construído, né? E tem que ter um cuidado sobre aquilo, né? Como o Germano falou, né? Se a gente não vai ter o cuidado da nossa vida, como a gente tem, por exemplo, na busca de um seguro por um bem material, precisa algo ser revisto, né? A gente precisa repensar. Então, Germano, eu quero te agradecer demais, porque foi uma baita aula, como a Rê colocou, e um tema extremamente importante. Muito obrigado, Kleber, muito obrigado, Rê. É um tema muito, muito importante para mim, assim, é um tema que eu me apaixonei quando eu estudei pela primeira vez, lá em 2014, para fazer a minha certificação. E desde então eu dou aula de CFP, e um dos temas que é meu, mato no peito, dizendo: esse aqui ninguém pega de mim, é planejamento social. Porque eu realmente gosto, e tem muitas jurisprudências aí no meio, o Brasil tem algumas inseguranças jurídicas que a gente sabe, então a leitura é essencial, o entendimento é essencial, colocar isso, essa bola no chão, colocar isso na página do teu planejamento financeiro é essencial. Eu tenho tudo aqui mapeado, espero que vocês, depois dessa conversa aqui, tenham também, porque é importante dormir tranquilo, sabe? Não tenham o medo de não ter isso mapeado. Durmam tranquilos, sabendo que fez o que tinha que fazer, e se algum intempério acontecer, já está tudo desenhado para te dar essa forma melhor, na medida do possível, deixando os familiares amparados aí. E com certeza, né, Germano, muito obrigada. E com certeza a gente trouxe aqui mais uma provocação para que as pessoas fiquem curiosas e busquem mais, porque tem um universo de detalhes e de temas que a gente não consegue num podcast só abordar, mas acho que a gente deu o pontapé inicial para voltar a falar desse assunto outras vezes aqui, como a gente mesmo mencionou, vamos falar de seguro de vida, vamos falar de outros pontos específicos de um planejamento sucessório ou até de um planejamento financeiro, para que a gente consiga ajudar nessa educação financeira, que é um pouquinho da nossa intenção aqui. Talvez estejamos cumprindo esse papel, aí já é nossa querida audiência que vai dizer, mas, Germano, acho que foi uma provocação importantíssima, é um tema duro, como disse o Kleber, mas é necessário falar disso, né? Então, muito obrigada por ter voltado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos aí. E que todos fiquem bem, se cuidem por aí e vamos olhar para frente com tranquilidade para a nossa vida. Quanto mais planejada a vida, melhores são os nossos dias.
Isso inclui investimento, isso inclui orçamento pessoal, isso inclui também sucessório, proteção de riscos, aposentadoria. Tudo isso precisa estar mapeado para que a gente tenha uma vida tranquila, foque no nosso trabalho, foque em cuidar da nossa família e fazer o que nos faz bem. Beijo grande aí para todo mundo. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês, Rê e Kleber. Obrigado, Germano, mais uma vez. Obrigado, Rê. Foi um prazer e espero que a gente consiga ajudar bastante gente aí com essas informações. Com certeza, meninos. Agradeço muito ter dividido esse episódio aqui com vocês e agradeço também a todo mundo que acompanhou com atenção tanta informação bacana que o Germano trouxe e o Kleber também para a gente. Fiquem com a pulga atrás da orelha, sim, vão pesquisar e procurar um profissional para ajudar se for o caso. A gente segue aqui produzindo conteúdo bacana para vocês. Hoje, se alguém estiver ouvindo ainda na tarde dessa quinta-feira, tem transmissão do podcast ao vivo sobre Bitcoin. O que está acontecendo com esta moeda digital, hein? Às 18 horas, no YouTube do Personalité e no Instagram do Personalité. A gente vai subir esse áudio na sexta-feira para vocês acompanharem na plataforma de podcast também. Então já deixo o convite para todo mundo. Até o próximo episódio. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.